Começando, mais um programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus, Eu creio que nesse momento, Deus vai falar contigo aí na tua casa, na tua família. Eu trago hoje uma palavra abençoada, uma palavra direcionada, para tua casa, para tua família. Eu sempre começo o programa com o momento da oração, colocando aqui o estúdio, colocando aqui tudo que for feito, diante do altar de Deus, para que nós possamos, ministrar a poderosa palavra de Deus. Vamos para o momento da oração, para dar início à programação. Amado Deus, amado Pai, diante da Tua presença, Senhor, coloco aqui esse estúdio, coloco aqui, Pai, tudo que for feito, Pai. Me dê sabedoria, me dê discernimento, me dê conhecimento dentro da Tua palavra, que eu venha ter entendimento, discernimento para poder ministrar dentro da Tua palavra, Senhor. Assim, nesse momento, ó Pai, coloca aqui essa programação diante do Teu altar, coloco tudo aqui que for feito, ó Pai, que seja para a honra e glória do Teu nome, para que vidas possam ser alcançadas, para que vidas possam ser libertas, para que vidas possam ser transformadas pelo poder do Teu Espírito, através do nome de Jesus. Assim coloco tudo diante do Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora colocar um louvor abençoado da parte de Deus e daqui a pouco nós voltamos com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. Há um tempo certo para todas as coisas debaixo dos céus. Há um tempo de ganhar e de sorrir, de se ajuntar, tempo de abraçar. Se existe aquele tempo de bonança em que tudo dá certo. Para o ego humano é bom vencer na vida, prosperar e ter sucesso. Mas em tudo são flores, existe o dia mau. E quando chegar, quero observar como está sua fé. Quando as portas se fecham e os amigos vão embora, quando a dor aperta e como criança a alma chora. Mas eu provo quem ama, filho, tente entender. Eu permito o deserto, pois até na dor existe um propósito. Porque os meus planos são maiores que os teus. Abra os ouvidos e escute agora a voz do teu Deus. Tá doendo, eu sei. É melhor te provar, te ferir do que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos pra me adorar. Tá difícil, eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apresse, não se precipite, mas em mim espera. Que os dias da tua alegria já estão por vir. Porque eu vou agir. Ele vai agir, já sou filho. Eliane Fernandes. Mas nem tudo são flores, existe o dia mau. E quando chegar quero observar como está sua fé. Quando as portas se fecham e os amigos vão embora, quando a dor aperta e como criança a alma chora. Mas eu provo quem ama, filha, tente entender. Permito o deserto, pois até na dor existe um propósito. Porque os meus planos são maiores que os teus. Abra os ouvidos, escute agora a voz do teu Deus. Tá doendo, eu sei. É melhor te provar, te ferir do que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. E os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos pra me adorar. Tá difícil, eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apresse, não se precipite, mas em mim espera. Pois os dias da tua alegria já estão por vir. Tá doendo, eu sei.
É melhor te provar te ferir do que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos pra me adorar. Tá difícil, eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apresse nem se precipite, mas em me esperar, que os dias da tua alegria já estão por vir. Porque eu vou agir, eu vou agir, porque eu vou agir, eu vou agir, eu vou agir, porque eu vou agir. Obrigada, meu amigo. Voltando, com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus, você aí que está sintonizado com esta programação, você que está me ouvindo aí, me vendo, eu creio que Deus vai falar contigo, nesse momento através da tua palavra, agradecer aqui os empresários, as empresas, os anunciantes, os patrocinadores, agradecendo a todos os amigos, parceiros que anunciam comigo aqui, no programa, que Deus possa continuar abençoando, prosperando a todos, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos ministrar a poderosa palavra de Deus. Você que pode ter acesso aí à Bíblia através da palavra, através do YouTube, através do celular, você também pode ter acesso a essa programação através do YouTube. Você que gosta do programa, você que se sente bem, você pode compartilhar esse programa, através do YouTube. Você vai lá no YouTube, só você ir lá compartilha com seus amigos, com seus familiares, com um grupo de família. Eu creio que Deus vai falar através dessa palavra nesse momento. E é uma forma da gente fazer evangelismo, Eu creio que quando a gente compartilha a palavra de Deus, vidas são alcançadas, vidas são transformadas, vidas são libertas, porque poder é na palavra de Deus para transformar, libertar e curar. Então, você tem acesso a esta palavra aqui através do YouTube e também do Nova TV Canal 14. Só você ir lá, Nova TV Canal 14, acessar ali, passa toda semana, todos os dias, passa reprises, vai ao ar toda sexta-feira, a partir das 7h15 da noite. Você pode ter acesso aí ao programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. Você vai lá no YouTube também, você tem acesso ao programa. Então tem várias formas de você ver e ouvir o programa. Então, que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Vamos para o momento da palavra em nome de Jesus. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Aqui, a palavra de Deus vai nos ensinar como viver uma vida espiritual diante de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não é sujeita à lei de Deus, nem a verdade ou pode ser. Porque os que estão na carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa... Olha que coisa linda. Vós, porém, estáis na carne, mas se o Espírito de Deus habita em vós, mas se o Espírito de alguém, se o Espírito do Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. Olha que linda essa palavra. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivifica o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. De maneira, irmãos, que somos devedores não somente à carne para viver segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne, morreremos, mas se pelo Espírito modificarmos as obras do corpo, viveremos. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba ao Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e herdeiros de Cristo, e se certo com Ele padecemos, para que com Ele também sejamos glorificados. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve, você que me vê através da Nova TV Canal 14, nesse momento, nessa tarde, nessa noite, nesse dia, o que esta palavra aqui fala para mim e para você? Olha que linda esta palavra. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque todo aquele que anda segundo a carne inclina-se para as coisas da carne, mas aquele que anda segundo o Espírito se inclina para as coisas do Espírito. E aqui no versículo 3 ele diz: portanto, o que era impossível a lei visto como estava enferma, pela carne Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na morte, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. O que essa palavra aqui fala para mim e para você? Toda pessoa que não tem o Espírito de Deus, toda pessoa que não tem vida com Deus, ela anda segundo os desejos da carne. Ela anda segundo os desejos, concupiscência da carne. O que é concupiscência da carne? Todos nós estamos na carne, mas ele diz aqui que existe dois tipos de classe de pessoas: o que vive somente na carne e os que vivem na carne, mas também vivem uma vida espiritual. Você pode estar na carne, mas você também tem que buscar uma vida espiritual em Cristo Jesus, buscar uma vida espiritual em Deus, através da palavra, através da oração, através do jejum, através da comunhão da palavra e através da comunhão com Deus, através da sua santa palavra. Então, ele diz aqui: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Por que ele diz que a inclinação da carne é morte? Toda pessoa que só vive pelos desejos, as concupiscências da carne, ela procura o caminho de morte. Porque a Bíblia fala que o salário da morte é o pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, aqui dentro desta palavra, aqui em livro de Romanos capítulo 8, você que tem dúvida desta palavra, você que, não sei se você lê a Bíblia, se você tem o conhecimento da palavra, isso está escrito no livro de Romanos capítulo 8, a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Então aqui ele dá para nós um respaldo de como nós podemos viver uma vida espiritual com Deus, como podemos viver uma vida diante de Deus, porque nós podemos estar na carne, mas também nós temos que buscar as coisas espirituais em Cristo Jesus. Por isso que ele diz aqui, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz.
Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Quando a pessoa ela só anda na carne, no desejo da carne, nas concupiscências da carne, na vontade da carne, nos desejos da carne, ela só comete pecado, ela só comete adultério, ela só comete coisas ilícitas, porque ela vive uma vida carnal, ela não tem vida com Deus, ela não busca intimidade com Deus, ela não busca viver uma vida em comunhão com Deus, ela vive nos seus desejos, nas suas vontades, nas suas concupiscências, nos seus desejos desenfreados. Então a pessoa vive uma vida carnal, ela não vive uma vida espiritual. Então, e ele diz aqui que toda pessoa que vive uma vida carnal, ela não agrada a Deus. Por que não agrada? Por causa do pecado. Toda pessoa que só vive na carne, ela vive uma vida completamente fora da presença de Deus. Aí você me pergunta, mas todos nós estamos na carne? Sim, todos nós somos carnais, mas podemos também viver uma vida espiritual. Aí você me diz, mas que maneira? Através da leitura da palavra, através da oração, através do jejum, através da comunhão da leitura da palavra de Deus, você começa a viver uma vida espiritual em Cristo Jesus. Por isso que ele diz aqui, no versículo 7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não é sujeita à lei de Deus, nem verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Olha que palavra forte. Portanto, você que tem dúvida desta palavra, Romanos capítulo 8, versículo 8. Porque os que estão na carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto. Olha bem, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aqueles que dos mortos ressuscitou Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vos habita. De maneira, irmãos, que não somos devedores, de maneira, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne, morreremos. Por que é viver segundo a carne? Uma pessoa que vive sem querer saber de Deus, uma pessoa que não quer saber nada das coisas espirituais, não quer ler Bíblia, não quer fazer oração, ela quer viver naquilo que o mundo oferece, os pecados, os desejos desenfreados, as coisas que nos desafastam de Deus, o pecado, o vício, a idolatria, a prostituição, as coisas erradas, isso tudo nos afasta, são coisas carnais. Mas quando você começa a buscar as coisas espirituais, você começa a se ligar com Deus, você começa a viver uma vida espiritual com Deus. Então, a importância aqui dentro desta palavra é que ele dá duas classes de pessoas, as que andam na carne e as que andam no Espírito. Aí Deus manda perguntar para você, você que me ouve aí, você que está sintonizado com esta programação, de que maneira você vive? De que forma você quer viver? Uma vida espiritual ou uma vida somente carnal? Nos seus desejos, só com as suas vontades, não quer saber de Deus, não quer saber nada da palavra de Deus, não quer orar, não quer buscar Deus, você quer viver uma vida carnal. Ou você quer viver uma vida espiritual segundo a palavra de Deus. Por isso que ele diz aqui, no versículo 13, porque se vivermos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito modificarmos as obras do corpo, viveremos. Ele diz aqui porque, olha que palavra linda, porque se vivermos segundo a carne, morreremos. Por que tem pessoas que morrem fora do tempo? Por que tem pessoas que perdem a vida fora da época? Porque só vive segundo a carne. Ela anda segundo a carne, os desejos da carne. E o que é o desejo da carne? É tudo aquilo que nos afasta de Deus, que é o pecado. Todos nós somos pecadores. Não existe ninguém perfeito. Perfeito é só o Senhor. Só Jesus é perfeito. Todos nós. Eu não sou perfeito, eu também sou pecador, eu erro, mas eu tento viver uma vida espiritual. Eu busco viver uma vida espiritual. Eu também já vivi só na carne.
só buscar as coisas carnais, os desejos da carne, até um dia Deus me chamar para me viver uma vida espiritual em Cristo Jesus, através da sua palavra. Então aqui, Deus ele chama eu e você para vivermos uma vida espiritual. Aí você fala, mas evangelista Luiz Carlos, como que eu faço para viver uma vida espiritual? Volto a dizer, através da leitura da palavra, aceitar Jesus como Salvador, se batizar, ler a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, buscar comunhão com Deus através da leitura, você vai começar a viver uma vida espiritual com Deus. E aqui ele diz no versículo 14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha que palavra linda. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você, quando recebe o Espírito de Deus, você se torna filho de Deus. Por isso que ele diz aqui, ó, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba ao Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, porque somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. E certo que com Ele padecemos, para que com Ele também sejamos glorificados. Então, o que através desta palavra aqui do livro de Romanos capítulo 8, Deus fala para mim e para você neste momento. Você aí, você que está na tua casa, você que está aí no teu aposento, Deus fala para você nesse momento. Você jovem, você mulher, você idoso, Deus quer que você vive uma vida espiritual. Deus ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar o cenário da tua vida. De que maneira? Através da leitura da palavra, através da oração, através da busca com Deus, através das renúncias. Você tem que renunciar ao pecado, renunciar ao medo, renunciar os desejos da carne, renunciar ao mundo. Você tem que renunciar muita coisa para viver a palavra de Deus, para viver uma vida espiritual com Deus. Porque a gente sabe que o mundo é sedutor, as coisas do mundo nos atraem, as coisas do mundo é atraente, mas a palavra de Deus diz que o mundo já é do maligno. O mundo já é do maligno. Você vê que a palavra de Deus diz que o mundo ele seduz tanto, o mundo é tão sedutor, que o próprio Satanás, quando chegou diante de Jesus, ele disse, te darei todos os reinos deste mundo, se prostrar e me adorar. O próprio Satanás ali lhe ofereceu o mundo para Jesus. Eu vou te dar tudo o que você quiser, mas se prostra a mim e me adora. Então Jesus ali olhou para ele e disse, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então ali Jesus estava cheio da palavra, Jesus estava alimentado espiritualmente, Jesus estava cheio da armadura de Deus para poder falar, para poder liberar essa palavra. E ali o inimigo se retirou, né? Ele viu que com Jesus não tinha, porque Jesus era profeta, era homem de Deus, escolhido de Deus. Ali ele saiu da presença de Jesus. E assim todo dia o inimigo tenta nos seduzir. O inimigo tenta tirar a gente do propósito de Deus, tenta tirar a gente do foco de Deus, tenta tirar a gente da posição que Deus nos colocou. Todo dia eu luto, é uma guerra para poder viver a palavra de Deus. Então, nós não somos perfeitos, todos nós somos pecadores. Todo dia a gente tem que estar renunciando. Eu todo dia tenho que estar renunciando muita coisa, matando os meus desejos, matando as minhas vontades, para poder viver a palavra de Deus, para poder, tentar manter aquilo que Deus colocou diante de nós, para nós fazermos aqui nessa terra. Sabemos que nenhum de nós somos perfeitos, ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, você não é perfeito, mas Deus nos chama para viver uma vida espiritual. Você aí, você jovem, você mulher, você que está sintonizado com esta programação, Deus te chama hoje. Deus te chama hoje para você viver uma vida espiritual. Deus quer te tocar na tua vida, Ele quer mudar o quadro da tua história. Remantuí canta lá, bassubi comanase.
Remanto e canta labacébia. Deus manda falar para você aí nesse momento, você que está sintonizado com esta programação. Deus quer mudar o quadro da tua vida, Deus quer mudar o quadro da tua história, mas para isso você precisa buscar a presença do Senhor, buscar viver uma vida espiritual diante de Deus. E de que maneira? Através da busca, através da renúncia, renunciando seus pecados, renunciando seus desejos, matando o seu eu, vivendo uma vida de renúncia, buscando de todo o coração a presença de Deus no mundo espiritual para viver a palavra de Deus. É difícil? É. Não é fácil, mas no tempo certo, Deus trabalhando, Deus movendo, você crendo nesta palavra, Ele muda o quadro da tua vida. Eu falo que eu já vivi uma vida completamente fora da presença de Deus. Até um Deus dias me resgatar, um dia que Deus me chamou, me levantou. Eu estava morto espiritualmente na terra, até o dia que Deus me resgatou das trevas, me trouxe para a luz, me deu entendimento, me revestiu, me capacitou, no mundo espiritual para poder, entender o que Ele tinha, os planos que Ele tinha para todos nós, não só para mim, para todos nós na terra. Então, aqui através desta palavra, você que pode ter acesso a esta palavra, livro de Romanos, capítulo 8. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Olha que palavra linda que ele diz aqui. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que você possa receber essa palavra. O programa está se findando, falta poucos minutos para o programa acabar. Eu creio que Deus já falou contigo. Que você possa viver uma vida espiritual, que você não venha ficar só na carne, nos desejos da carne, na vontade da carne, nas concupiscências da carne, nas concupiscências do mundo, mas que você possa viver uma vida espiritual com Deus. E essa busca, essa vida espiritual, você consegue viver ela com oração, com leitura da palavra de Deus, com entrega espiritual, você no teu quarto com Deus, conversando com Deus, buscando em Deus, através da oração, através do jejum, através da renúncia do pecado. Ali você começa a viver uma vida espiritual com Deus. Sabemos que não é fácil, você renunciar às coisas não é fácil, mas no tempo certo, Deus vai começar a trabalhar na tua vida, na minha vida. Então, que você possa receber essa abençoada palavra da parte de Deus, Como eu disse, o programa está se findando. Agradecer aqui as empresas, os empresários, os anunciantes, que Deus possa abençoar todos, em nome de Jesus. Vamos, por um momento da oração para o término do programa. Eu começo o programa com oração e termino com oração. Vamos, para o término do programa com o momento da oração, em nome de Jesus. Amado Deus, amado Pai, a Tua palavra foi ministrada, Senhor. Toca no coração desta mulher, toca no coração deste jovem, toca no coração desse idoso, que ele venha buscar, Pai, viver uma vida espiritual diante da Tua presença, Senhor. Que esta mulher, Senhor, esse jovem, essa mulher, essa pessoa que está me vendo nesse momento, está passando por luta, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, pessoas que estão com porta de trabalho fechada, pessoas que estão no leito da enfermidade, pessoas que estão depressivas, pessoas com espírito de perturbação, espírito do medo, pessoas que estão querendo abandonar a casa, abandonar a família, pessoas que estão querendo desistir da vida, pessoas que estão querendo até tirar a própria vida. Senhor, entra lá com o Teu Espírito, liberta, Senhor, batiza através da Tua palavra, batiza através do Teu Espírito. A Tua palavra tem poder e autoridade, Senhor, que aonde chegar esta palavra, Senhor, que vidas possam ser libertas, que vidas possam ser tocadas, que vidas possam ser transformadas, porque poder na palavra de Deus para curar, para libertar através de Jesus Cristo. Que você que me ouve, você que me está sintonizado com esta programação, que Deus possa falar no teu coração, que o Espírito Santo de Deus possa tocar na tua alma, na junta, nas medulas, que aonde tiver espírito de enfermidade, que Deus venha tocar e te libertar, e você venha dar testemunho do que Deus tem feito e vai fazer na tua vida. Assim coloco tudo diante do teu altar, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Como eu disse, o programa se findou, uma semana abençoada, uma semana na presença de Deus, e que Deus venha falar no coração de cada um, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém.